Olá, boa noite. Aqui é a Marizilda falando com vocês, Cigana Vidar. Eu estou trazendo hoje aqui, até abrir o chat, né? Para quem quiser manifestar, falar alguma coisa, né? Sobre um assunto bastante importante que as pessoas tentam nos enganar a respeito, que é a fantasia sobre a alma gêmea. A, a alma gêmea, todo mundo quer conhecer a sua alma gêmea, porque existem muitas fantasias sobre o assunto, né? Porque a pessoa acha que se ela encontrar a alma gêmea, ela vai encontrar felicidade, ela vai ser feliz. Então está todo mundo indo em busca da tal da alma gêmea, né? Acreditando, né, por ensinamentos errados, que somente a alma gêmea é que vai trazer a felicidade, né? A pessoa acha que o outro vai lhe dar amor, que com o outro vai ter felicidade. E nós temos que ter em mente, nós que somos seres humanos, né, buscadores de conhecimento, nós temos que ter em mente, né, que ninguém dá felicidade, ninguém dá amor para ninguém. Porque se houvesse a possibilidade de dar amor, dar felicidade, né, a pessoa estaria buscando outro. Como a gente fazia estoque, né, para vender, ia ganhar um dinheiro grande a respeito disso, né? Porque é a chave que todo mundo está buscando, que vem a ser alma gêmea, né? E o que vem assim, então, se pudesse dar amor para alguém, se puder dar felicidade para alguém, a gente estaria distribuindo felicidade, vendendo, né, para as pessoas, e não acontece isso. Então, porque é o seguinte, o amor é algo que tem que ser construído. A gente constrói, o amor é um sentimento, é preciso ser construído com a outra pessoa. Né? Tem que ter para poder receber. Ou seja, você construir um sentimento para com você, para você poder dar a outra pessoa, para que você poder permitir que a outra pessoa tenha o mesmo sentimento para com você. Né? Então, quando nós amamos, quando nós cultivamos o amor próprio, né? Esse amor, ele começa a surgir em outra pessoa. A outra pessoa, ela pressente que você está desenvolvendo aquele sentimento, né? E ela começa a te admirar, ela começa a te amar, né? Ela começa... Esse é o amor proposto pelo Criador, pelo Deus Criador, né? É amar incondicionalmente, né? Então, quando você ama você mesmo, você se aceita, você se corrige, você planeja, você faz as coisas acontecerem na sua vida, né? A busca da alma gêmea, né? Ela move o mundo, né? Pode ver. Então, onde tem um assunto lá que você fala, alma gêmea, vai todo mundo querer saber, fala lá, quero saber como é que é isso, porque eu estou buscando a minha, ou porque encontrei minha alma gêmea, sou feliz da sociedade, e por isso criou-se essa fantasia em busca da alma gêmea. Né? As grandes organizações, né, elas usam disso, né, elas incentivam as pessoas a buscar a alma gêmea, né? Por exemplo, você só vai ser feliz se você tiver conexão com a sua alma gêmea. É um engano muito grande nisso, né? Então, nós precisamos estar atentos, né? Buscar o complemento e buscar o complemento, ou seja, a outra alma. Nós temos que valorizar o que já tem, né? Se eu me amo, eu valorizo aquilo que eu tenho. Então, eu busco no outro. Achar alguém que vale a pena para compartilhar a vida. É que eu falo, quando você quer construir um relacionamento com alguém, você precisa conversar com aquela pessoa, o que ela vai oferecer para mim, né? Ela vai valorizar os conceitos que eu tenho, eu vou ter que mudar alguma coisa, eu vou ter que diminuir para caber naquela vida da pessoa. Mas antes, para entender o que é alma, nós precisamos entender o que é alma. Né? O que é a alma? Esse corpo sutil, esse corpo mental que nós temos dentro de nós. Né? A alma é o psicomental da pessoa. Né? É um conjunto dos sentidos, do sentimento, das emoções, dos instintos astral. Tá? É o pensamento, a raciocínio, a indução e a lógica. Isso é o sentimento, a alma, o psicomental. A alma gêmea seria uma alma igual a nós. Né? Para ser gêmea tem que ser uma alma igual. Tá? Então, será que nossa alma está por aqui?
Se eu sou uma alma, que eu tive a possibilidade de reencarnar, de estar aqui novamente na roda de samsara, será que aquela alma igual a mim tem a mesma possibilidade? Será que ela está aqui no mesmo país, no mesmo estado, na mesma família do que eu? Será que ela está logo ali, esperando para que nos encontremos, para um dar felicidade para o outro, para um desenvolver o amor para com o outro? Né? Na verdade, existe na natureza um impulso sagrado, né? Um plano do Criador. Isso é o impulso da evolução. A gente está aqui para evoluir. O projeto, o plano de estar aqui, o projeto alma, o plano da alma, é estar aqui para evoluir, né? Para entender. E a gente vai buscando nas pessoas parecidas com a gente, para a gente criar as coisas. Né? Por isso que a gente passa por vários relacionamentos, porque nós estamos buscando até encontrar o parceiro. Quando encontrou o parceiro igual, aquela pessoa que pensa igual a você, você volta a ser novamente um andrógeno, e você não tem por que mais buscar evolução, você já evoluiu. Né? Então, através do reino mineral, né, o impulso da evolução, ele acontece através do reino mineral, do reino animal, do reino vegetal e do reino hominal, que somos nós. Cada reino é sustentado pelo reino anterior. Por exemplo, o primeiro é o mineral, o animal ele sustenta o mineral, o vegetal sustenta o mineral e o animal, e o homem traz em si o reino mineral, animal e vegetal. Olha que interessante isso, né? Cada reino é sustentado pelo reino anterior. O reino vegetal tem dentro de si, né, o reino animal. Nós temos dentro de nós os reinos mineral, vegetal e animal. Né? E isso é conhecido como sexo. O sexo nada mais é do que isso. O sexo não é uma pessoa transar com a outra, não é uma pessoa ter emoção, ter prazer. Existem essas variações do sexo, mas o sexo é ter dentro de nós os reinos mineral, vegetal e o animal. Muito interessante isso. Para a gente entender o que é alma, nós precisamos entender o que é isso. Então, nós não aprendemos nada sobre o sexo, porque é um tabu, tudo é um tabu. As pessoas se recusam. Para elas, o sexo é sujo, o sexo não deve existir. As pessoas, né, têm que estabeleceram regras, medidas para quando você deve praticar o sexo, ou seja, o sexo é algo inventado, não é algo da natureza. Da natureza é você evoluir dentro de você, né, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Isso é sexo, tá? Então, existe, por exemplo, o impulso sexual e nem sempre é amor. Às vezes, por isso que as pessoas, às vezes, ela se encontram num ato sexual, sempre é amor. Né? Não tem o mínimo de amor, o mínimo de comprometimento, o mínimo de sentimento. O sexo, ele permeia todos os reinos evolutivos. Todos os reinos evolutivos, o sexo está presente. Independente se você queira ou não, ele está lá presente. Nós temos 4 corpos em nós. Nós temos o corpo mineral, que são os ossos, os dentes, a unha, os sais minerais que compõem a nossa composição de corpo. O vegetal, que é o sistema nervoso, que é o pulmão, né? É uma verdadeira árvore, né? O sistema nervoso, se vocês forem ver, ele forma aquela ramificação toda, né? O pior que a raízes também não, né? O reino vegetal, né? Os pulmões, o pulmão parece uma árvore de cada lado, então representa o vegetal. O animal é o instinto, é a sabedoria, né? É o sentido, o sentimento, é a emoção, né? O impulso hormonal em nós é a nossa mente, né? O impulso sexual do reino mineral, ele permite a formação material. Então, o mineral, ele permite em nós, né, a formação material. Por que é representado pelos ossos, pela unha, né? Quando você quebra um osso, você vai lá e junta ele, você recompõe. Né? Quando você, por exemplo, o dente, nós temos 2 tipos de dentição. Nós temos uma dentição, que é a primeira, depois aquela cai e nasce uma nova, né, para a gente poder usufruir melhor dos alimentos e tudo. Tudo tem um propósito. Eu, como buscadora, eu estou buscando os propósitos da vida, né?
Por exemplo, a alquimia, que faz a construção contínua, a química natural, a transformação na natureza. Ou seja, a transformação, né, de tudo. Os dentes de leite se transformam em dentes de adulto e assim por diante. O primeiro nível do Criador no sexo é o mineral. Então, o sexo aconteceu primeiro no mineral. É incrível que as pedras também evoluíram até que elas chegaram no ponto dos belos cristais. Tá? Aquelas pedras lindas, lapidadas, elas passaram por processo, né, de transformação através do sexo entre eles mesmos. Né? E aqui nós temos, né, os rios, nós temos em nós, e as plantas, tudo, no universo tem um íon negativo, né, e um íon positivo para gerar filhos. Por exemplo, a água, né, junta-se uma molécula de hidrogênio com duas moléculas de oxigênio para criar o filho água. Né? Olha que interessante isso aqui. Né? Então, a química, a vida, a continuidade da química oculta, tudo isso existe e está oculto dentro de nós, dentro do mineral, dentro do vegetal. Ele está lá, mas ele existe, entendeu? No começo, nós éramos... Então, você discutiu androgenismo. Androgenismo, por exemplo, é aquela pessoa, né, que ela produz situações para ela, por exemplo, ela se reproduz, que é o caso do mineral, do vegetal, né, eles se reproduzem, né, são andrógenos. Alguns, né, têm os dois sexos ao mesmo tempo, é masculino e feminino ao mesmo tempo e se reproduz. Né? É um caso aí interessante sobre as abelhas. Né? Existe isso, a abelha rainha, ela é andrógena. Né? E o homossexualismo também. Então, o fato de duas pessoas do mesmo sexo estarem juntas para fazer sexo não tem nada a ver. O homossexualismo é a afinidade, é aquilo que você vê na outra, a possibilidade de crescer junto, de criar. Não é apenas a visão sexual que é trazida para nós para acirrar o preconceito. É preciso entender isso. Né? E existem todos os reinos. Né? O animal, existem animais homossexuais, existem pedras iguais, pedras que se reproduzem junto com outras. Eu tenho até exemplo aqui. Né? Então, por exemplo, a liga metálica. Né? Ela gera uma criação homossexual. O que é a liga metálica? É o latão mais zinco, que é o zinco mais cobre, que é positivo. O zinco e o cobre, o mineral positivo, eles se unem, né, aqui numa atitude de homossexualismo, né, para criar o latão. O oxigênio mais cloro são negativos, né, e essa mistura torna uma mistura explosiva. Né? Elas são aqui negativa, é feminino. O oxigênio e o cloro são femininos. São da mesma origem sexual, vamos assim dizer, né? E eles se unem, né? Se unem aqui e fazem uma mistura explosiva que acaba com bom espaço. O nitrogênio mais o oxigênio, eles são andrógenos, eles são neutros. Né? Eles são neutros. Eles não precisam misturar com ninguém. Eles mesmos se reproduzem. Tá? Então, antes de falar ou julgar o homossexualismo, nós precisamos entender isso. O Mercúrio tem os dois princípios. Ele é tanto... os dois princípios, ele resgata o ouro. Olha que poder. O ouro não se mistura com ninguém. O ouro é andrógeno. Ele mesmo se reproduz sozinho. Ele não precisa de ninguém para se reproduzir. Né? Mas o mercúrio, ele precisa tanto do vegetal como ele precisa tanto do íon negativo como positivo para ampliar-se. Né? O ouro não se mistura com nada. Ele representa o celibato. Ou seja, ele não precisa. Ele é assexuado. Ele não precisa, né, estar em uma combinação com o outro. O oxigênio, ele mistura com tudo, né? Aquele tipo lá que até que o professor fala, é a prostituta. É a própria prostituta. Mistura com todo mundo, com todos, né? Ele é ativo sexualmente, né? É a mãe da química, está em tudo quanto é lugar. O oxigênio em tudo, todas as fórmulas tem o oxigênio. Então, ele é a prostituta, né? No caso aqui. O reino mineral, ele tem atração também. O ser humano, ele sente atração. Então, o reino animal, o reino mineral, ele tem a atração. O ser humano, ele sente a atração. Tá? Olha que interessante isso. Então, o mineral, ele é uma experiência de forma impulsionada pela atração. Tudo, esses 4 reinos que eu estou falando, eles são impulsionados pela atração, né? Que nada mais é do que o sexo, entendeu? É a união para reproduzir.
tá? E existem, né, no mundo, em todos os reinos, tá bom? Então, sentir atração por alguém não é que aquela pessoa é a sua alma gêmea. Você sente atração por aquilo que a pessoa representa para você, ou ela se completa, ou ela é uma pessoa que vocês podem estar junto para criar alguma coisa, entendeu? Não quer dizer que seja alma gêmea. Não quer dizer, entendeu? Então, todo homem tem um padrão de mulher. Todo homem, ele tem, toda mulher também, ele tem uma ideia, o homem tem uma ideia, que atração ele sente por determinada mulher, por determinado, ou a mulher, que atração ela sente por determinado homem, né? Para estar junto, para reproduzir com aquela pessoa, entendeu? O homem, ele tem dentro dos seus registros uma forma de atração, diferente, idêntico, porque ele trabalha ali, o homem, ele acomoda dentro de si os 4 reinos, né? Os 3 reinos, né? E desenvolve o reino humanal, né? E aqui, no caso, por exemplo, a atração é a vontade de pegar, aquela vontade de estar junto, né? Aquele impulso, isso é mineral em nós. A vontade de pegar, de estar junto, é o nosso lado mineral, né? É o nosso lado, aquele mais rústico, né? Para criar uma situação, tá? O impulso, então, a atração, a atração nós não sentimos apenas por uma pessoa. Isso aqui, você pode sentir pessoa, pense atração por alguém, mas precisa ver o que aquela pessoa tem dentro dela, entendeu? Porque, às vezes, né, você sente atraído por alguém, mas não sabe o que aquela pessoa tem dentro de si. Ou seja, é a atração aparente, é pela aparência, por aquilo que a pessoa está apresentando, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação no chat, fique à vontade, tá? Fique à vontade, tá bom? Então, aqui, no caso, existe um impulso vegetal no reino vegetal, né? Aqui, o reino vegetal, existe o prazer, que vem a ser o quê? Boa noite. Boa noite, Tainá. Então, o prazer, ele liga-se ao vegetal, tá? Sentir prazer, ter prazer, o que o homem tem, ele está ligado, né, àquele reino vegetal dentro do homem, né? Dentro das plantas, ela parte pelo prazer. São momentos de maior prazer, né? O vegetal, ele tem o impulso do prazer. Preciso diferenciar bem isso. Para o reino animal, buscar e comer. Tá? Então, a pessoa sente aquele prazer, aquele desejo, ele vai em busca daquilo que ele quer, né? Para ele sentir o prazer, para ele possuir, para ele usufruir daquele elemento, para ele ter prazer. Simplesmente é assim. Tá? Então, não quer dizer que todo mundo seja alma gêmea. De repente, você é aquela pessoa, sinto uma atração daquela pessoa. Não é alma gêmea. Não é alma gêmea, é o seu impulso, o impulso da outra pessoa buscando ter prazer com a outra pessoa, para possuir aquela pessoa, né? Mas o prazer vegetal, ele torna o homem vegetal. Então, aquela pessoa que usufrui do sexo por usufruir, tem um monte de companheiras e tudo, ele vive o seu lado vegetal. Ele não vive o seu lado alma, especificamente, ele vive o seu lado vegetal, né? Isso aí está no sistema nervoso, entendeu? Então, por exemplo, quais são os vegetais que ativam isso no homem, o prazer? Quais são os vegetais, né, que vibram na energia do prazer? São os alcaloides, são as drogas, os alucinógenos, né? E no homem, isso está nos vegetais. No homem, isso está onde? Na reprodução celular, né? No sistema nervoso, na reprodução vegetal e na reprodução celular, existe o prazer. Ou seja, o que vem a ser o prazer? De você ter aquilo, possuir aquilo para você se reproduzir, para você nascer numa nova possibilidade, numa nova condição. É simplesmente isso, tá? Agora, em casos de androgenismo, parasitas, né? Aquele enxerto, são aquelas, por exemplo, plantas, né? Que você, quando você faz um enxerto, né? Aí, para surgir uma nova situação, né? Aqui existe o androgenismo, ou seja, não houve necessidade, né, da planta da mesma espécie estar com outra, mas sim o prazer de criar algo diferente, entendeu? Então, a parasita,
aquelas que se apoderam, né? E os enxertos. A ligação sexual, né? Que existe assexuada, só existe uma espécie de vegetal assexuada, que é a espécie de uma Vitória régia chamada Vallisneria, né? Então, a Vallisneria feminina, ela fica no lago, e a Vallisneria masculina, ela fica no fundo do lago, preso lá naquele lodo, aquela lamaçal. Quando ela sente, por exemplo, o cheiro, né, da feminina, né, ativa nele aquela sensação de buscar para possuir, e é quando ele sobe, ele se entrelaça ali com aquele vegetal feminino, né, para se reproduzir, para que haja a troca lá da semente, dos pólen, para germinar, para nascer ovo. Entendeu? Então, tudo na criação funciona dessa maneira. Tá? É a união para criar, para surgir possibilidades novas. Então, são as consciências prosperando o tempo todo. Quando sente o prazer na companhia, né? Na companhia, via conveniência, aqui é uma situação de conveniência. O prazer é conveniente para ambos as pessoas que estão participando. É diferente. Né? Prazer na relação, nível vegetal, não é alma gêmea. Porque o homem, quando ele sente esse prazer de estar com outra, não quer dizer que seja alma gêmea. Daí a pessoa vai falar, aquela pessoa lá, ele está sentindo atração, ele está sentindo o cheiro da fêmea, né? Aquilo aguça nele o prazer lá, buscado lá no reino vegetal ainda, para que esteja junto, para que crie. Então, é algo de quando nós éramos andrógenos. Andrógenos, nós éramos assexuados, a gente tinha dentro de nós o sexo masculino e feminino, não precisava de estar separado, a gente cocriava seres humanos sem ter que ter, não tinha homem e mulher, éramos andrógenos, isso antes do dilúvio, tá? Então, o impulso animal em nós, o reino animal, ele vai pela atração e prazer. Aqui, lá, o vegetal é só o prazer, aqui já junta a atração. O animal, ele tem atração, né? Por exemplo, você nota isso entre os cães, entre os gatos, ele se atrai pela fêmea, ele vai em busca, ela esteja onde estiver, ele vai, né? O cão, quando ele fareja, que eles dizem, né? Uma cachorra no cio, ele vai buscar onde você tem que andar quilômetros, ou eu, a mesma coisa. Isso é no reino animal, né? E tem homem que faz isso também, tá? Tem ser humano que vibra nessa energia da atração e prazer, ele não tem a consciência da alma, ele vai em busca onde a fêmea estiver. Aquela pessoa, poxa, gostosa, maravilhosa, é aquela que eu vou buscar. Não quer dizer que seja alma gêmea. Ele está sendo guiado pela paixão, pela atração. O que provoca a busca do prazer, o desejo, a paixão, e o homem tem muito isso no seu instinto, né? Instinto animal, ele sente desejo através dos 5 sentidos. Né? Então, para ele, aquilo lá, ele precisa possuir aquela pessoa, ele precisa ter aquela pessoa para satisfazer o seu desejo animal. Não é algo de alma, não tem nada a ver com alma gêmea. Né? Tem gente que fala, nossa relação sexual maravilhosa, porque tem química, tem tudo, e ele é alma gêmea. Não é. Aqui vocês estão vivendo uma vida animal. Tá? Então, as forças do animal é o macho. O veado, por exemplo, o veado andrógeno não quer dizer que ele anda tanto com macho fêmea e com o veado fêmea e o veado macho. Não é. Ele não tem essa atração, ele não se interessa. Ele não quer, ele não tem interesse de reproduzir, ele não tem interesse de aumentar a espécie. Então, é a coisa mais difícil que tem os veados. Está acabando na pradaria lá, está acabando os veados. Por quê? Eles não têm interesse em reproduzir. Tem que ter a inseminação, fazer uma reprodução forçada, entendeu? Por exemplo, o galo já é polígamo. O galo é só ele que tem que estar lá no terreiro. Tem umas 50 galinhas, mas é só ele, entendeu? Por quê? Porque é ele só, ele se intitula o dono do pedaço, tudo faz parte dele. Ele é positivo, ele é polígamo, entendeu? Então, não existe, né, uma situação diferente para ele. O caracol, ele pode ser tanto macho como fêmea. É por isso que ele tem uma vida sexual, ele é enrolado dentro dele, vive dentro da casa. Ele se reproduz sozinho, ele não precisa de um macho e uma fêmea. Ele já é o macho e a fêmea ao mesmo tempo. A abelha, né? Então, surgiu, né, o anjo que voa, são as abelhas,
e a formiga é o anjo sem asa. Então, esses dois elementos, tanto a abelha como a formiga, eles são tidos como exemplo para entender, né, esse processo. Porque a abelha, a única que produz é a abelha rainha. Então, quando é para preparar uma abelha rainha, que ela está muito velha, o que eles fazem? Eles vão lá e vê aquelas abelhinhas que nasceram lá, que estão no meio lá daquelas que trabalham, né? As trabalhadeiras lá, porque tem a abelha rainha, você sabe, ela fica lá com todos os óvulos dela lá para a eternidade, né? Até quando ela viver, ela está produzindo óvulos, e tem, né, as operárias. As operárias só trabalham para ela. Então, de repente, ali, naquela sociedade de abelha, vamos assim dizer, né, eles descobrem que tem uma abelhinha lá, que aquela é legal, aquela tem saúde, aquela é espertinha e tal. Então, eles vão lá, roubam como é que diz, o próprio da abelha, aquele alimento da abelha, e começam a alimentar aquela abelhinha para ela se transformar futuramente na abelha rainha. Então, ela desenvolve aquela ponta dela, onde vai acumular os ovos, é maior do que todas, ela é trabalhada para ser a reprodutora. Né? Porque o zangão, ele é uma abelha com defeito, ele não reproduz nada, ele só vai colher para ajudar ali as abelhas. E quando a abelha está preparada, né, elas vão buscar, então, lá, o zangão lá, ele percebe, né, tem uma abelha, a abelhinha lá, está preparada para ser a rainha, para reproduzir, ele vai buscar ela ainda até 30 quilômetros, né, sente o cheiro lá da fêmea, né, e ele vai em busca. E os outros, né, zangão lá, eles fazem ali uma proteção para não deixar que está em busca ele morra no meio do caminho. Então, eles fazem, por exemplo, a guarda daquilo e levam até onde está aquela abelha para ser a rainha, e a hora que há a copulação, ele coloca nela todos os óvulos até a vivência dela para manter, né, aquela sociedade de abelhas. Olha que interessante, eu achei isso incrível, né? Então, quando a mulher tem um filho, né, que é o marido, por exemplo, a mulher, quando ela tem um filho, o marido já está dentro dela. Então, ele que colocou todos os ovos na abelha rainha, ele não morreu, porque ele está dentro dela. É essa conexão que o ser humano tem que ter. Quando uma mulher ela tem um filho, ela está com o homem dentro dela. Então, ela não precisa mais ter ciúmes, ela não precisa mais sofrer por causa daquele homem, porque ele já está dentro dela. O homem, por sua vez, ele deveria respeitar a mulher, porque a mulher tem ele dentro dela. A mulher deve ser respeitada pelo filho que ela gera, deve ser respeitada, né, por essa condição, porque quando ela gera um filho, ela tem o companheiro dentro dela. Tá? Então, é importante saber isso. O homem vive mais como um animal. O homem vence a idade, esse, por exemplo, esse amor aí, quando tem essa consciência aí, né, de que quando existe essa consciência, quando existe esse comprometimento entre as duas partes num relacionamento amoroso, o amor vence a idade, vence a doença, ele vence tudo. Porque por isso que eu falo, relacionamento, gente, tem que ser trabalhado, tem que ser produzido. Não é você transar com alguém e achar que está transando com uma gêmea que vai ser feliz para sempre. Entendeu? Quanto mais eu vivo pelo instinto, pela paixão, eu estou vivendo um animal. Então, a ilusão, tudo que é criado aqui, é o nosso lado animal. Fora do lado da razão. A ilusão, a paixão, né? Acaba. Isso aí acaba. O animal não tem ética. O animal não tem ética, não tem moral, não tem justiça. A alma já tem tudo isso. Quando você projeta um relacionamento amoroso com uma pessoa, você vai buscar valores, né? Você vai buscar valores, você sai daquela ideia de animal, né? Então, começa a nascer o amor quando a paixão se reveste de ética moral, de valores, né? De valores. Aquela pessoa que fala, poxa vida, aquela é a minha mulher, aquele é o meu homem, é uma pessoa com conhecimento, combina comigo, é aquela pessoa que me valoriza, aquela pessoa que me ama realmente, que me respeita como mulher, eu respeito aquela pessoa como homem,
você está nessa energia, no valor, né? Se você está buscando o valor do ser humano, é a ética, a justiça, a moral, né? Costumes, isso caracteriza o amor. Isso caracteriza o amor. Agora, o ficante, ficar com uma pessoa por ficar, fazer sexo por fazer, isso aí é o lado animal. São duas pessoas que estão dando força, está fazendo valer o lado animal. Não tem ética, não tem valor, não tem nada para a alma isso aí. Tá? Então, o amor é um impulso do ser humano que ultrapassa tudo. O amor incondicional ultrapassa tudo, não importa. Se a pessoa está aqui, o outro está lá, ela confia, não tem ciúmes, não tem nada, porque eles estão apegados com valores superiores da alma. É o valor da alma. Então como que eu consigo isso? Onde que eu vou buscar isso? Você precisa conversar com o outro. Você precisa entender o que o outro quer, porque de repente você sente aquela atração animal pela pessoa. Daí vai lá, a pessoa abre a boca, não é nada daquilo que você pensou. Então, a você entender, poxa, eu estou tendo uma atração animal para aquela pessoa, não é algo de alma, não é algo que eu quero para a eternidade, não é algo para a vida toda. No nível animal, a alma é incompleta, né? O sentido são incompleto, sentimento, emoção, instinto. Na dimensão astral, né, é diferente, o homem tem a mente. Na dimensão astral, a gente trabalha a mente, é algo mais concreto, é algo que não tem tempo para acabar. Quando você trabalha o animal que existe dentro de você, aquilo tem um começo, tem um meio, tem um fim. É o próprio corpo físico que é composto do reino animal, do mineral, né? O mineral, o animal, entendeu? E o vegetal. É o físico trabalhando, não é a mente, tá? Então, o homem, ele tem a mente, ele desenvolve a ética, a justiça, a moral, bens e costumes. A ligação entre homem e mulher tem que ter valor, baseado, o amor é valor. Então, o que é amor? São valores, valores éticos, de comprometimento, de respeito, de participação, de acreditar no outro, de ter a certeza que o outro não vai trair, que o outro não vai te enganar. Né? Então, o ficar ou curtir é uma captação de valor, é um amor fraco, é um amor que acaba. Você fica com aquela pessoa, você não está desenvolvendo sentimento, depois a pessoa vai lá, fica com a pessoa, né, e quer, mas será que aquela pessoa tem... São poucos valores, é um nível muito baixo. Por quê? Predomina o animal. Eles não estão fortificados. É por isso que termina, é por isso que os relacionamentos acabam em traição, em desilusão, porque estão buscando o lado animal e vegetal, não está buscando o lado mente, o lado alma. Pessoas exigentes, né, elas buscam princípios bases, que é a ética, bom costume, para estabelecer a base para criar o amor. Então, o amor é um sentimento que você cria baseado em valores. Tá? O amor se cria baseado em valores. Nós temos uma ideia distorcida do que vem a ser o relacionamento amoroso. O valor do amor é o Criador, é o Deus dentro de nós. Né? Primeiro eu me amo. Eu me amo. O amor acontece quando eu me amo. Se eu não tenho sentimento por mim, eu vivo o material, eu vivo o lado animal. Tá? Então, você é amado quando se ama. Se eu me amo, se eu me respeito, se eu desenvolvo em mim o homem, eu estou vivendo a mente, jamais eu vou aceitar uma união com alguém que vibra no animal, no vegetal, entendeu? Eu estou buscando valores concretos, valores da alma. Então, você será valorizado quando se valoriza. Não adianta falar de amor se não se ama. Né? Mas eu te amo. Então, o que é eu te amo? Esse eu te amo. Quem pensar esse eu te amo? Está baseado em valores concretos? Baseado na alma? Ou está baseado aí na atração, simplesmente no animal e no vegetal? Né? O segredo do amor é o valor. Se você, com uma pessoa que você está junto, você não desenvolve valores, né? No relacionamento são os valores que entram no jogo. Um relacionamento concreto, um relacionamento para valer, você vai buscar valores. Né? Ou seja, nós vamos discutir aqui a fidelidade, eu vou ser fiel a você, você vai ser fiel a mim, nós vamos criar algo junto, a gente vai querer estabelecer regras, aqui nós temos que mudar
tal coisa assim, tudo em respeito ao outro. Então, você está buscando outros níveis. Você não está transando pela atração animal ou vegetal. Você está buscando a ética, está buscando a alma, você está buscando outros valores. Né? E quando, aqui, por exemplo, o amor, existem vários níveis de valor. Existe aquele amor egoísta, né? O amor egoísta tem ciúmes, né? Ninguém é de ninguém, né? Não tem troca, aqui ninguém dá, é, não, aqui sem receber nada em troca, a pessoa está pensando na troca. Eu recebo, mas eu dou, eu recebo. Eu tenho que receber. Se eu estou me propondo, né, a um relacionamento animal, eu quero receber também alguma coisa. Então, sempre tem a troca, sempre tem aqueles joguinhos falsos, entendeu? Outros valores, confiança. Né? Quando o amor é verdadeiro, existem outros valores. Existe a confiança, o respeito, a admiração, a troca, a compreensão, a conversa, né? A necessidade de valores comungados, a participação de um na vida do outro. Então, as pessoas se unem um para ajudar o outro. Então, eu tenho visto muitos relacionamentos que as energias são completamente diferentes, mas aquela pessoa ela está preparada para estar ajudando o outro a crescer junto, para ajudar o outro a ver aí o lado mental, ao invés do lado animal e do lado digital que existe dentro de si mesmo? Eu sempre faço essa pergunta. Os valores, eles vão subindo. Então, quando a pessoa busca a espiritualidade, entender a própria alma, os valores vão subindo cada vez mais. É por isso que chega a pessoa que não tem necessidade de transar com ninguém, porque os valores delas estão acima dos valores mineral, animal e vegetal. Ela está vivendo alma, ela não tem necessidade de buscar, porque ela está vibrando em valores evoluídos, entendeu? Eu estou feliz porque o outro está feliz, né? Entendeu? Os valores vão subindo quando a pessoa busca espiritualidade, né? Porque o que importa é o que a pessoa, porque aquela pessoa, ela está dentro de mim. Se ela está comungando comigo na fidelidade, nós somos criando a mesma coisa junto, ela está dentro de mim. Ela pensa em mim, eu penso nela. Nós estamos vivendo para nós. Nós somos um. Nós somos duas pessoas pensando ao mesmo tempo. Né? Então, aí isso é alma gêmea. Eu estou feliz porque o outro está. Não importa se ele está comigo ou não está. Eu estou feliz porque meu filho está feliz. Eu estou feliz porque a pessoa que eu quero conviver com ela, o meu companheiro, está feliz. Não importa se ele está assistindo o jogo do Corinthians, se você está lá na sua casa vendo televisão. Você está contente porque ele está feliz. Ele está fazendo algo que ele quer, ou seja, você compreende isso porque vocês têm os mesmos princípios, vocês têm os mesmos valores, né? O amor mental, ele só se entende o amor pela mente, né? E existem vários tipos de amor aqui, né? Por isso que não podemos dizer um único tipo de amor, uma única alma gêmea. Não existe isso. Existe o complemento, né? A pessoa vai buscar a contraparte para se complementar. Isso aí não é alma gêmea. Então, existe o complemento físico, ou seja, a atração física, é o animal. Então, aqui não tem sentimento, não tem valores. O complemento prazer, a pessoa. O complemento animal, né, a ter posse, a possuir, a comer, a consumir aquela outra parte, que por razão do entendimento animal, ele acha que pertence a ele, entendeu? E o complemento agora são o valor, está buscando dinheiro. Então, relacionamento, eu estou buscando dinheiro. Tá lá, enquanto eu tenho dinheiro, está tudo bom. Acabou o dinheiro, acabou o relacionamento. Começou a ter problema financeiro, o relacionamento já foi, porque você estabeleceu em busca do dinheiro. Né? Aqui é a alma de complemento de valores. A alma, quando ela busca outro para completar valores, por exemplo, eu falo, não existe amor, não existe sentimento, né? ela está buscando aí, né, o amparo do outro. Né? Ela está buscando o financeiro, né? A amizade, a relação com o valor. Quanto mais valores, mais forte, mais significativo, mais rico a pessoa vai ficando, funciona, até concluir o complemento. Daí aquela pessoa une com a outra para desenvolver aí o lado financeiro. A hora que os dois ficam ricos, não tem mais para que estar junto, porque atingiu o propósito. Então a pessoa vai buscar outras situações, ela vai tentar conquistar outras coisas. Estão entendendo? Aqui funciona dessa maneira. Né? E aqui, no caso, o complemento financeiro também, né? O complemento financeiro é a mesma coisa.
Quanto mais alto valores, maior é a duração do relacionamento. Quando você busca os valores de ética, os valores morais, o relacionamento dura mais, porque isso nunca acaba. Porque a pessoa se torna uno com a outra pessoa. Nós não temos educação adequada para isso. Né? O fato de um relacionamento dar errado, de haver a traição, né, a rejeição, o abandono, não é culpa exclusivamente, né, deste ou daquele do homem ou da mulher. A culpa é do sistema. O sistema ele não ensina como devem ser as coisas. Ele não traz aquela consciência. Né? Então, nós precisamos desenvolver em nós alto valor. Né? Por isso que eu falo, buscar o autoconhecimento é de suma importância, né? Para que a gente se reeduque, para a gente seja feliz no relacionamento, que é isso que nós estamos buscando. Né? E quando a gente faz a pergunta, para onde nós iremos quando a gente desencarnar? Quando a gente desencarna, nós vamos para onde nós somos atraídos. Se é aquela pessoa que lida com vício, aquela pessoa que só quer saber maldade, ele vai ser atraído para a região onde tem as almas que estão vibrando naquela energia. Tá? Por exemplo, a pessoa nobre, com valores, né? Aquela pessoa que busca, né? Pessoas com altos valores, com amor verdadeiro, né? A hora que ela desencarna, ela vai atrás das artes, ela vai para o céu, vamos assim dizer. Ela vai lá para o céu. É aí que fala, a pessoa foi para o céu, fica tocando lá a harpa com os anjos, né? Entendeu? Então, existe o complemento da igualdade. O complemento da igualdade, por exemplo, dois bandidos. Ele é bandido e ela é bandida. É assim único, porque os dois vão trabalhar junto, eles se atraem. Né? Dizem lá que as pessoas semelhantes se atraem, né? Por exemplo, dois gays. Né? Dois gays são pessoas revoltadas consigo mesmos, não se amam. Então, eles se atraem para resolver. Entendeu? Isso não quer dizer que a alma. Daí encontra, encontrei minha alma gêmea, mas ele é do mesmo sexo do que eu. Isso aí é tudo bobagem criado pelo homem, tá? Então, o impulso de alma gêmea é muito pequeno. Ele dura pouco, né? Quando é a busca pela igualdade. Então, quando você busca pela igualdade, não é alma gêmea, é muito pequeno para essa alma gêmea. Ele acaba quando a pessoa está satisfeita, por exemplo, no caso, buscou por valores, riqueza, dinheiro. A hora que fica rico, acabou tudo aquilo lá, cada um parte para si, né? Já tem um rico mesmo, daí começa a cair. Por isso que muitos ricos, famosos aí, né? Está todo mundo divorciando, separando, porque se uniram em busca do quê? De fortalecer a riqueza. A hora que se tornaram ricos, não tem mais interesse nenhum. Parte para outro princípio. Né? Mas a alma psicomental, ela tem valores mentais na igualdade também. Né? Então, a alma psicomental, ela busca valores mentais. Né? Aqui a igualdade é positiva ou negativa, para ela sabe distinguir. Né? Aqui na igualdade, você une. Por exemplo, você pensa positivo numa situação, você vai buscar a pessoa que pensa positivo. Você pensa negativo, você vai buscar o negativo também. As pessoas se unem nessa condição. Tá? Então, é uma identificação proporcional à amarração. Elas se amarram, elas se juntam, porque é o mesmo propósito. O bandido quer assaltar, quer prejudicar a bandida também, então se une, é o mesmo propósito. O gay ele quer enfrentar a sociedade, ele quer que a sociedade aceite que ele pode usar o que ele quiser. Então, ele se une com outro gay para fortalecer essa situação. Você está entendendo? A pessoa que busca riqueza, ela une com outra que tem riqueza, por quê? Porque ela quer fortalecer nessa área. E quando atinge os seus objetivos, não tem por que ser. Agora, a alma gêmea no mundo humano é o seguinte, é a alma presa. É um sente falta do outro. Tá? Um sente falta do outro, sente saudade do prazer, da forma animal, desejo, saudade dos valores, usa a mente, a saudade da mente. Né? Então, quantas almas de igualdade eu quero? Um monte. E tem um monte de pessoa aí vibrando nessa energia. Né? Que quer tudo isso que eu falei. Que quer sentir saudade, prazer, que sente falta do outro, cria fantasia. Tem um monte que você pode escolher. Mas a alma da mente, a alma gêmea, igual você, só existe uma. Só existe uma. Entendeu? A atração de alma por valores. Daí existe entre homem e mulher, né? Quando a mulher é mais refinada, né? Assim, ela dá menos importância à atração sexual. Pode ver, tem muitas pessoas, tem mulheres, tem homens ali, que não vivem do sexo, porque eles têm valores altíssimos, eles já alcançaram os valores de alma,
Eles já perceberam o que é o sexo, como ele deve funcionar e como ele funciona. Tá? Então, achar que, porque você sente prazer de estar com um homem, ou estar com uma mulher, isso aí é amor, não é. É apenas uma atração, é apenas sexo. É apenas uma atração, apenas uma ilusão que isso vai acabar. Não tem grandes valores, entendeu? Vocês estão unidos pela afinidade, né? Isso não é alma gêmea. No nível humano, as pessoas buscam o espiritual e quanto mais buscamos, mais coesão existe. Quanto mais você busca a espiritualidade aqui dentro de um relacionamento, mais parceria, mais união, mais conexão você vai ter com o seu parceiro. É por isso que eu falo, traga a espiritualidade para o reconhecimento. Traga aí os valores de alma para o relacionamento. Comece a parar as arestas. Comece a estabelecer um equilíbrio no relacionamento de vocês, trazendo a espiritualidade, né, para que vocês possam ter prolongamento disso para a vida eterna. Desenvolver valores, né, é o parceiro ajudando, se a parceira tem dificuldade, né, entender as coisas da alma, o outro vai auxiliar, entendeu? Então, não é um sendo rival do outro, é a parceria, é a cumplicidade, né, é a sintonia, né? A alma refinada, ela não dá importância para o sexo. Por isso, de repente, a pessoa fala, são casais e não tem relação sexual, não tem nada, porque os valores que eles estão buscando já não é mais o valor animal. Não é o valor animal, é o valor da alma. Né? Ele alcançou o que era para alcançar na evolução, entendeu? Então, aqui no caso, valoriza, confia, transcende a matéria, vai além da matéria. Agora existe, né, uma alma gêmea verdadeira. Essa é rara, é raríssima, porque ela depende do grau de exigência. Né? Onde buscar isso? Aonde nós vamos buscar essa alma verdadeira? Depende do padrão buscar. Não adianta chorar que preciso buscar uma gêmea. Isso não adianta. Ela vem atraída pelo sentimento, pelo valor que você transmite quando se fala de amor. Nós achamos a alma gêmea no lugar onde elas estão. Você acha a sua alma gêmea não, você acha a sua alma no lugar onde ela está. Ele precisa ser claro nisso. Se a alma gêmea for se transmutando, né, nós evoluímos na mistura com os anjos. Aqui, por exemplo, aqui deixa eu explicar um negocinho para vocês. No começo, ele era andrógeno. Né? Ele era andrógeno. Antes do dilúvio, antes de acontecer lá a Adão e Eva, a história de Adão e Eva. O que quer dizer isso que era andrógeno? Andrógeno era, nós tínhamos em nós o íon positivo e o negativo. Então, o masculino e o feminino estava dentro de nós. E a gente podia criar seres. A maioria dos seres lá na antiguidade foram criados por uma única pessoa. Não havia necessidade, né, de ter o parceiro, ter o ato sexual. A pessoa, ela criava. Isso, muitos seres estelares fazem isso, né? A ideia dessa essência aí baseada no Cristo ou Jesus é essa ideia aí de Maria, né? Que fala o Espírito Santo veio e falou, mas como? Ela não transou com ninguém, ela era virgem. Por quê? Ela era andrógena, entendeu? É a figura do andrógeno na história. É que a Bíblia leva para o lado religioso, para o lado místico, explica tudo diferente. Então, aqui no caso, né, essa aqui no começo, a gente era sexual. Daí, o que aconteceu? Né? Surgiu lá a história, né? Houve uma fase, né, em que nós éramos andrógenos. Então, assim, a gente se reproduzia e houve a queda dos anjos. Daí, os anjos desceram aqui na Terra. Eles desceram os anjos decaídos, né, que falam. Daí houve a separação. Daí nós perdemos a consciência, porque o ser humano começou a transar assim, como animal, né? Por exemplo, a fortalecer o instinto animal com os anjos, porque achavam que eram deuses que tinham vindo e que você unindo com Deus ia gerar um Deus. Então, eles eram andrógenos, mas começaram a se envolver com os anjos decaídos. E Lúcifer, ele veio para a Terra representando pela cobra. Aquela história lá da Eva comeu maçã, entendeu? A cobra é o Lúcifer. É o Lúcifer
instigando as pessoas que eram andrógenos, que cocriavam, a unir com aqueles anjos para criar deuses, entendeu? Então, aqui aconteceu isso. A maçã seria o que, no caso? Né? É a mente, ou seja, é a mente da Eva, no caso, porque a mulher ela tem muito mais poder mental do que o homem. Quem começou a trabalhar a mente pela primeira vez é a mulher. E as escrituras, tudo fazem por questão anular isso. Ele sempre fortalece o macho, o sexo masculino, porque ele sabe que o poder maior que aconteceu é a mulher que reproduz, entendeu? A mulher é que começou a trabalhar a mente. E ela percebeu, através da evolução da mente, que ela poderia transar com os anjos, né, que vieram, que poderia gerar deuses. Né? Então, aconteceu essa história da serpente lá, do pecado lá, que eles falam, foi isso. Então, a serpente, né, a cobra, é a ideia, a energia de Lúcifer, ou seja, fazendo com que as pessoas acreditassem, né, que elas não precisariam ser andrógenas, que se elas estivessem transando com os anjos, elas poderiam produzir, né, deuses. Né? E daí a serpente instigou a Eva. A árvore do bem e do mal, ou seja, o conhecimento, onde a Eva acessou dentro da própria mente os conhecimentos, né, e cometeu o pecado. A cobra, no caso, seria a hierarquia, porque desde o começo, o homem vem descrevendo a história como hierarquia, ou seja, Deus está lá no poder, e aqui estamos nós, aqui tudo sofredor. Tá? Como, por exemplo, existe lá o presidente, os deputados, senadores, e aqui embaixo, aqui, o homem sofrendo pra caramba na mão desses infelizes. Então, a pessoa tem ideia de que no universo a coisa funciona assim também. É o Deus acima de nós, é o que a religião prega, Deus acima de nós, depois no meio tem os anjos, os querubins, tá? Depois tem as pessoas mais evoluídas, os seres, os santos, tá? E depois tem nós aqui, o ser humano, sofrendo aqui nessa roda de samsara. Tá? Então, essa aí é o conhecimento. Né? Então, aqui, lembrando vocês que a maçã representa a mente, ou seja, a Eva, ela começou a despertar a própria mente para a sabedoria e ela chegou à conclusão, né, que poderia trabalhar o seu lado mente, né, criar deuses, né, aqui relacionando com os anjos. Entendeu? Ela não precisava estar aqui sendo o animal para criar alguma coisa. Ela poderia ser mais elevada, buscar mais valores, né? E a cobra, que é a hierarquia, incentivando que não. Ela cometeu um pecado, porque ela foi instigada a fazer aquilo. É a sociedade faz, porque a religiosidade faz. Quem usou primeiro a mente foi a mulher. Na época do paraíso, nós éramos um ser só mulher, com poder de reproduzir. A gente era um só, nós éramos andrógenos, né? E quando nós ganhamos a mente, ela começou a funcionar e surgiu o livre-arbítrio. Daí você podia escolher com quem você vai transar, com quem você vai querer criar um relacionamento amoroso. Daí virou uma bagunça. Né? Daí o ser humano quis sobrepor sobre o animal, porque ele era o único, dizem, e o homem vivia com os animais, ele começou a achar que ele era superior, começou a comer demais, começou a fazer sexo, a doidar, transar com todo mundo, ele adquiriu a doença. Por isso que fala, quem trouxe a doença foi Satanás. Ele fugiu da hierarquia, da realidade, entendeu? Nós somos daí, foi expulso do paraíso, deixando de ser andrógeno. O homem foi expulso do paraíso, deixou de ser andrógeno, ou seja, você vai trabalhar, você vai produzir para você ter aí os seus bens. E aqui, essa é a desgraça luciférica. Então, não existe aqui o Lúcifer, Samael, que é o princípio do homem, aquele homem animal, aquele homem que vai buscar o prazer, que vai produzir o sexo por prazer, por atração, pelo fato de possuir. E existe o Lúcifer Rafael, né? E nós estamos nessa fase. Nós estamos na fase de Lúcifer Rafael, ou seja, nós usamos 5% da nossa mente, nós só estamos aqui, a maioria está vivendo, né, uma situação de desenvolver aqui somente o corpo físico, ou seja, onde engloba a atração mineral, vegetal e animal, só.
A mente não. 5% da mente é muito pouco para nós. Nós precisamos desenvolver mais. E essa figura de Lúcifer e Rafael é representada por João Batista, né? Que é aquele lá que batizou Jesus, que criou a maçonaria. Porque quando ele veio para cá, né, essa energia aqui de João Batista, ele trouxe a consciência do que nós temos que buscar valores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos batizar, nós vamos transformar para ser seres melhores, para ter um entendimento de quem nós somos na realidade. Né? O batismo é isso. Só que a instituição a igreja pegou isso e traz isso achando, né, que ela vai criar condições para que você fique dependente para ela. Ela separou, por exemplo, Abraão, ele instituiu o quê? Como é que é? A circuncisão. Todo homem circuncidado pertencia a Abraão. O povo da Terra Prometida, ela era circuncidada para marcar. Como se marca um gado hoje, fazia circuncisão para marcar aquele ser humano lá. Né? Entenderam? Então, João Batista, ele representa o Rafael, aqui que é o Lúcifer e o Rafael. Né? O ser humano que somos hoje, apenas com 5% do nosso cérebro trabalhando. Né? E daí surge o angélico, que é o Cristo, que é Jesus, que é superior. É o princípio redimido. Ele superou todas essas existências aqui, todas essas situações, para se tornar, né, Cristo. Aqui que aparece a figura do Cristo, né, para viver a alma. A primeira mulher, ela não foi a Eva. A primeira mulher foi Lilith. A Lilith foi a primeira traição que aconteceu aqui. Adão, ele convivia com Lilith e convivia com Eva. A Lilith, ela trazia dentro dela, né, aquela força animal de ter o prazer, de transar, de criar, de fazer as coisas. Né? Entendeu? É o lado animal, ela buscava pelo sexo com baixos valores para criar. A Eva não. A Eva, ela já cultivava a mente, né? Valores mais evoluídos. É a própria alma, é a própria consciência. Isso aqui é da Eva. Não é da Lilith. A Lilith era selvagem, era um ser horroroso. Né? Se você for mentalizar aí, né, pela mentalização de algumas pessoas, era um ser horroroso que representava a Lilith, porque ela representava o quê? A energia da traição, a energia da pessoa completamente insaciável. Né? Então, ela transava com todo mundo, né, para poder... Boa noite, vocês estão chegando agora. Então, ela transava com todo mundo, né, para fortalecer a criação, mas não, era para saciar dentro dela, né, o desejo mineral, animal, né, que ela tinha, e o vegetal. Então, ela não se importava com nada, entendeu? Então, são essas situações na criação que a gente tem que perceber. Quando nós buscamos isso, percebemos, nós entendemos o nosso processo. E a primeira mulher de Adão foi a Lilith, que era essa malvada aí, uma prostituta mesmo, que ensinou tudo sobre sexo. Tudo sobre sexo ela sabia. Ela tinha entendimento de todas as coisas e ela ensinava isso na ação. E a paixão por Adão, ela que desenvolveu a paixão, a luxúria, a ilusão. Não foi Lúcifer, foi a Lilith que criou tudo isso. A Eva, ela foi a primeira a entender o ser humano através da mente, através da força da alma da pessoa. Tá? Essa foi a Eva, tá bom? E daí, nós chegamos aqui no ponto, né? Daí apareceram as leis, né? A metade, né? A metade separada. Então, apareceu a lei. Então, a evolução é conhecer as outras metades. Então, nós somos buscadores, nós estamos buscando pela outra metade. Agora, de escolher a metade certa depende de você. Quando eu falei aqui que a alma verdadeira é difícil, porque quando você encontra aquela pessoa que é legal, sabe? Aquela pessoa que é a sua metade, aquela pessoa que te compreende, aquela pessoa que te ajuda, tanto homem como mulher, aquela pessoa que quer que você evolua, aquela pessoa que faz de tudo para que você esteja feliz, que te respeita, essa é a alma gêmea. E quando você encontra essa alma gêmea, o processo acaba, porque tornamos novamente andrógenos, porque um está dentro do outro, é igual, está dentro. Então, encontrar a verdadeira alma gêmea está proibido no processo de evolução. Porque a hora que você encontra,
né? Talvez aí seja a morte da própria alma. Ou seja, ela alcançou o ápice, ela evoluiu por completo. Né? E nós não temos a capacidade para encontrar essa alma ainda. Nós trabalhamos 5% do nosso cérebro. As pessoas se recusam buscar evolução, quer ser feliz no relacionamento e acham lá depois, eu estou com a minha alma gêmea. Ninguém está com a alma gêmea. Você está com a alma parecida, a alma afim? Isso sim. A alma gêmea não existe, gente. Não existe. Porque quando você encontra a sua alma gêmea, né, encontrar a alma gêmea real é proibido. Porque sou eu mesmo, é você mesmo. É você mesmo encontrando aquela parte que foi tirada de você, e daí você não precisa do outro. Você se torna o eu positivo e negativo, você se torna o macho e a fêmea ao mesmo tempo, você cocria, você não precisa de outro para criar. As duas se unem, se fundem num só, que é a unidade. Então, para a evolução, é proibido. Então, quando alguém fala encontrei minha alma gêmea, é mentira. Fulano é sua alma gêmea, é mentira, isso não existe. Isso não existe. Então, eu achei interessante esse estudo aqui, né? Por quê? Porque o tempo todo eu falo isso, né? Eu falo por intuição, intuitiva, as minhas leituras que eu faço, né? E, de repente, eu busco lá uma pessoa com mais conhecimento do que eu e percebo que ela está falando isso, a mesma coisa que eu já falo, mas sem de onde eu estou tirando isso, eu fico muito feliz, porque, de repente, eu estou acessando os meus registros, eu estou trazendo à tona conhecimento que eu já vivenciei em outra existência, na filosofia, quer seja, e eu estou trazendo à tona agora. Então, buscar aquilo que você tem dentro dos seus registros é isso. Quando você começa a buscar, quando você puxa aquele fiozinho para você estar desenvolvendo sua capacidade e potencialidade, você adquire conhecimento ao ponto de entender a realidade da criação, a realidade do ser humano, o propósito do ser humano estar aqui, o propósito da sua alma. E não tem como você errar. Porque você encontra uma pessoa, é por isso que eu falo, você está vivendo na ilusão, se você tiver a consciência que você está vivendo um relacionamento baseado na ilusão e que aquilo vai acabar, tudo bem. Aquilo lá não vai acarretar doença nenhuma, você não vai trazer benefício nenhum. Agora, se você une com uma pessoa na ilusão, eu estou com a minha alma gêmea, porque você é feliz, que a pessoa vai me respeitar, porque vai me dar isso, vai me dar aquilo, você vai dar com os burros, porque a pessoa não vai dar isso que você está propondo, porque ela tem outra visão, ou ela está vivenciando o sexo animal, né, ou o vegetal, ou o mineral que tem dentro dela. E isso não funciona. Tá? Então, quando falarem alma gêmea, é mentira. A alma gêmea não existe. Você está proibido de encontrar a alma gêmea. Está proibido. Nós voltamos a ser androide. Uma pessoa que era andrógeno, o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele encontrou a outra parte dele. Ele se fundiu com a outra parte dele. Daí falava que ele era gay, que ele era bicho, que era isso, que não. Eu não preciso fazer sexo com ninguém, porque eu já tenho tudo dentro de mim. Para que eu vou querer? Para que eu vou me sujeitar a trocar energia animalesca com outra pessoa para eu voltar, regredir, usar só 5% do meu cérebro? Então, vocês estão entendendo o processo, como funciona? É por isso que a gente tem que buscar potencialidade e capacidade. Nós temos que desvendar tudo para entender, porque a educação, infelizmente, ela não ensina isso para a gente. Ela não prepara o ser humano, ela não fala a realidade. Então, as pessoas estão buscando. Então, aí você busca uma pessoa, aquela pessoa é a minha alma gêmea, vamos assim dizer, né? A única aquela pessoa vê que não é. Por isso que tem muitas pessoas que têm muitos parceiros, tem vários amores, vários relacionamentos que você está buscando. Está buscando com o intuito de dar certo. E, de repente, a pessoa fica julgando o outro, fica julgando a si mesmo, e não vai para frente, nem vai para trás, ela está atrapalhando a vida dela. A gente tem que ter a consciência que nós somos buscador. Buscou uma pessoa, não deu certo, eu desprogramo aquilo e reprogramo novamente. Eu deixo ir aquela pessoa. Eu vou buscar outras oportunidades. Se fechar, não é o caso. A não ser que você tenha encontrado a sua alma gêmea e você se fecha. Eu não preciso mais buscar. Eu me tornei a unidade. Eu voltei a ser o andrógeno que eu era lá antes do dilúvio. Né? E daí você vai buscando a evolução da própria alma e você vai alimentando o outro que está dentro de você.
E era isso que eu queria trazer para vocês, né? Sobre esse assunto de alma gêmea. Então, nós não temos capacidade para achar uma alma igual a nós, porque nós mesmos sabemos o que nós queremos. São poucas as pessoas que sabem o que quer e vai buscar o que quer e que encontram o que realmente está buscando, que é o caso do Chico Xavier. Que é o caso de Jesus, no caso, né? E daí quer inventar muita história, que Jesus foi marido da Maria Madalena, que foi isso, aquilo, não. Ele era o ser andrógeno mais evoluído que passou na face da Terra. Né? O ser crístico, e ele falou que nós temos condição de chegar a isso. Né? Daí vem a religiosidade e fala, mas eu não Deus, você quer ser Deus? Por que eu não posso? Eu não veio aqui, não nasceu, adquiriu um corpo e tudo, por que eu não posso ter? Ah, mas ele era filho da Maria lá, o Espírito Santo que gerou Jesus. Não, ela era andrógena. Ela criou ele sozinha. Ela não precisou de um homem para criar. Ela criou Jesus sozinha. Ela tinha os dois íons, o íon positivo e o íon negativo dentro dela e criou. Ela era o que nós fomos antes do dilúvio. Quando você tem esse entendimento, a coisa muda. A vida sua vai mudar, você cresce espiritualmente, você vai viver a realidade que você sempre foi e que você precisa ser ainda hoje, tá bom? Uma boa noite a todos, obrigada pela participação. Namastê.